Boa tarde. A minha primeira questão tem a ver com o formato em que se disputam o desporto. Quando se fala de atletas com deficiência intelectual, do que é que se está a falar exatamente? É pessoas que eles têm, alguns que têm limitações claras, aqui tem uns X graus. Pois, ok. Era isso que eu queria saber. Uma vez, eu quando estava a trabalhar, eles pediram um relatório psicológico do OIS. Não sei se isto é alguma coisa. Eu não sei traduzir. Aquilo é escrito. E depois tinha que ter 75 para cima. Eu não ia. Inferior a 75. Eu ia lá. A primeira coisa que eu fui, tive sorte de ter o trabalho. Andava no centro. Eles pediram isso para ir lá. Eu estive no primeiro evento do Mundial de Futebol. Não, o Campeonato da Europa. Foi em Inglaterra em 2008. Eu estive em Manchester. Foi o primeiro. Como jogador? Como jogador, eu joguei futebol de 11. Eu, na altura, em 2008, eu tinha feito estágio da seleção. Fui a Palmela em 2007. A equipa tinha sido campeão do mundo de futsal em Tondela, em 2007. Foi o primeiro Mundial? Foi O primeiro Mundial sim, da edição da história do futsal da deficiência intelectual foi em Tondela, em 2007. Começou aí. E depois, no ano a seguir, começou o futebol 11. Começou o Campeonato da Europa. Na altura fiz 12 estágios. E na altura fiz uns 2 jogos particulares, a Cimeira Luz-Holandesa, Portugal-Holanda. Fiz 2 jogos. Fiz os estágios. Começámos em julho para agosto. Começámos a jogar em Manchester. E o primeiro jogo foi com a Hungria. Perdemos 2-0. A sua primeira internacionalização? Não, já tinha feito com a Holanda 2 jogos. Isso foi a minha terceira. E depois joguei com a Inglaterra. Estive lá, perdemos 5-1. Assustei-me com o good save, o hino da Inglaterra, lá em Manchester, arredores. Ao início, tremi. E fiz uma grande exibição. Perdi 5-1, fui o melhor jogador em campo. Deram um prémio de melhor jogador em campo, no hotel. E depois jogámos com a França. O treinador estava lá no balneário e disse: joguei-te como o Fábio, com raça, sem discutir com o árbitro. E o pessoal começou a imitar, ganhámos jogos todos. Depois ganhámos à França 4-1. E depois houve a disputa quinto e oitavo, essa coisa toda. Ganhámos à Suécia 4-1 e depois jogámos o sexto com a Alemanha. Tivemos a perder 3-1, ganhámos 4-3, ficámos em quintos. O meu objetivo principal foi o futsal. E depois o futebol não estava a dar força. Depois é coisas políticas, é de viagem, essa coisa toda. Fui obrigado a mudar de estratégia, andei. Gostar só no futsal. A partir daí fomos ao europeu. Ficámos em segundos. Em 2008, 2009 tivemos futsal, depois em 2010 houve o Europeu da Guarda de Futsal e houve um futebol de 11. Foi na África do Sul. Houve um campeonato do mundo. A minha equipa foi campeã da Europa, em 2010. Eu, na altura, apanhei árbitros internacionais, o Gustavo Souza, que arbitrou mundiais de futsal, futebol de praia na era do Cantona. E depois apanhei o Eduardo Coelho, não sei se dá alguma coisa. Foi arte de futsal, arbitrou o Sporting Benfica, arbitrou finais dos mundiais de futsal e apanhei o Pedro Paratei. Eles é que puseram esse nome. Os árbitros é que te apelidaram de Baresi? Os árbitros, e porquê? Porque eles, se calhar, ficaram impressionados com os meus cortes, carrinho, em pé, seja como for. Eles nunca pensaram que tivesse um defesa tão bom. Marcou muitos gols para um jogador que joga na defesa. É assim. Ou não jogava na altura fixo? É assim, o treinador metia aqueles jogadores que já tinham mais anos de seleção, metia aquela base já. O jogo, o primeiro golo foi logo aos 10 segundos. A Itália veio à meia-final, pelo fato do sorteio, apanhou adversários fracos, teve viabilidade diretamente para a meia-final. E eu joguei um bocado na primeira e um bocado na segunda. Eu joguei, marquei 3 golos e fiz o melhor jogo em campo. Até os adeptos das outras modalidades olharam para mim. Que jogador é este? Pouco tempo andei em campo, é preciso ver. Eu também era um defesa que subia muito, combinava com o Estava. Fazia jogadas individuais que se ia tudo bem. E nesse jogo tive lutado 200%. Marquei um hat-trick. É isso que eu estava a ver aqui, sim. E não é fácil. Para quem joga, por exemplo, 5 jogos, joga 2, marca um hat-trick. Os outros não jogou porque a opção técnica estava... Era por treinador, era porque
metia aqueles jogadores que estavam mais regulados e ele metia, confiava naquela equipa que jogava à base de muitos anos. Não dava para toda a gente entrar. Eram pai 9 jogadores que iam para o torneio. Eu estava com um platel, tínhamos 7 convocados, jogámos com uma equipa muito desfalcada, ficámos em quarto lugar. Foi a pior seleção que eu joguei. Porquê? Porque os jogadores de Lisboa fizeram as neiras no vincular no clube, tivemos que jogar desfalcados. Ou seja, houve jogadores que deveriam ter ido, mas não foram por nessa problemas altura, nas inscrições. E depois estivemos lá, foi uma oportunidade para jogar. Eu fiz lá grandes jogos nesse torneio. E os jogos todos. Demos 5-0 à França no primeiro jogo. Deixei a França a não sofrer golos. Nunca aconteceu isso na história. E marquei 2 golos. A França já estava no início da grande França. E depois veio contra a Itália, perdemos 4-3. Depois, na jornada a seguir, demos a maior goleada da história. 61-0 à Austrália. Quanto? 61-0. E só joguei um bocadinho. O treinador quis poupar para jogar na meia-final com o Irão. Austrália. Uhum. E depois fomos à meia-final com o Irão, perdemos 4-0. Com o Irão? O Irão foi a primeira vez que participou nessa altura. E foram ganhar o Global Games nesse ano. É assim. Por exemplo, quando era um campeonato do mundo, era 2 em 10 anos. O europeu, conforme, por exemplo, um europeu, por exemplo, 3 seleções. Não vale a pena. Depois começou a crescer mais seleções dos outros continentes. Começaram a criar um mundial de 6 seleções, 7 ou 8. O europeu não chegava, porque era 3, depois era 4. Ou seja, nem, dependendo do número de seleções, fazia-se ou não. E depois faziam tipo um Global Games, era tipo Jogos Olímpicos. Envolvia-se muitas modalidades. O europeu era uma vez. Só houve 3 edições. Eu nessa altura não fui para a seleção, de 2012 para cá. Eu não fui à Polónia nem ao Equador. Havia muitos jogadores que tinham aquele preconceito da entrevista. Chegavam lá, atrasados mentais. Muitos começaram a ganhar vergonha. Aquilo foi feito em público. É por isso que eles mudaram de nome. Andy. Sim, eu reparei que eles tinham antes era Andem, era isso. Exato. E nessa altura mandaram a mim, porque era um indivíduo que tinha mais capacidade de falar, tinha capacidade de argumentação, sentia desperto para fazer isso. E na Austrália fui entrevistado em 2019. Eles mandaram para estar lá na entrevista. Eu fiquei lá gravado lá. Os australianos ficaram todos malucos. Um país de 25 milhões, a cidade de 2 milhões, Brisbane. Os australianos ficaram todos grandes. Eu fiz emocionar a comitiva. Eles emocionaram-se. E depois a equipa uniu. Eu estava no banco. Não é fácil unir um grupo de várias modalidades. O basquetebol já não ganhava desde a República Checa de 2009. 10 anos depois, ganhou o título. Depois, estávamos em 2012, depois daí para a frente... Nunca mais fiz eventos internacionais. Não participou... Aquela pausa, não foi? Foi 2013 a 2015. Houve um período em que ele fez uma pausa, por opção dele. Tinha o trabalho, não sei o que, não tinha de certa forma margem para conciliar. Para estás fora. E depois voltou quando? Em 2017. Ok. Eu estou aqui com o computador aberto com o historial da... Na altura voltei à seleção porquê? Porque tive o Mister. Depois tive a delegação, foi ao Oliveira das Meias, jogar ao pavilhão, não foi do Oliveirense. Estava lá, fiz um grande passe de 20 metros, 30, deu golo. E a partir daí, a comitiva, os lisboetas queriam que eu regressasse à seleção, a comitiva na delegação queria que eu regressasse, o Mister e tudo, para querer familiarizar a seleção. Eu regressei e voltei à seleção. Agora mudou de nome, agora é Virtus. Os Global Games. Isso foi há pouco tempo, foi depois da Austrália. É isto aqui. Quando eu ganhei em Vichy, há um mês passado. Sim, exato, sim. Isso eu acho que começou mais ou menos na Austrália, em 2019. Essa medalha é recente, isso foi. É, mundial. Apanhei muito calor em Vichy, 30 graus, às 3 da tarde. Centro de alto rendimento extraordinário, em Vichy. Tinha rei, campos de rei e essas coisas todas. Assisti a alguns jogos das outras modalidades, o handball, o basquete. Foi um evento de futsal com menos equipas, 4 equipas. Era a Espanha, a Austrália. A Espanha era estreante. E a França. A França já ia sempre muitos anos. Isso acompanhava nós desde 2008 até essa altura. Sim, disse-me que a França foi melhorando muito a equipa.
E depois eles tiveram um ano mau, morreu o selecionador, o Bruno, o Bloquemoc. Depois os jogadores já não eram os mesmos que estavam em 2011, virados pelos outros novos jogadores lá. A estreia foi com a França, empatámos 2-2, joguei um bocadinho. A França não estava a criar perigo nenhum quando entrei. Entrei nos últimos 6 minutos. Mandaram. Eu joguei, não passava uma por mim. Lá andei, dou mais atenção ao atletismo. Dá mais crédito, tem mais projeção, vão aos Paralímpicos, dão bolsas, mas é preciso obter marcas. Eles têm mais visibilidade. O nosso futsal, temos um dos melhores resultados da história a seguir o atletismo. E nós temos uns resultados fora de série. É quase tudo ganhamos. Se vires bem. Foi o que eu vi, sim. Ou ganhar ou ficar muito estranho. Eles deram-nos equipamentos. Deram bolsas. Bolsas assim de pôr dos equipamentos. Fomos vistos no Jornal Record em França. Eu fui ver, agradeceram os títulos e tudo. Estou a falar da parte de França. Agradeceram. O resto, onde é que está? E depois, quando fomos à Austrália, a comitiva foi para o Palácio São Bento ver o Marcelo e os restantes atletas não foram. E devíamos ter sido agradecidos. E nós somos, no bom sentido, discriminados. Não devia ser assim.